Muito bem, o senador Flávio Bolsonaro pediu para retirar a assinatura da CPI da Lava Toga, disse a juíza Selma Arruda à Folha de São Paulo. Abro aspas para ela. Alguém disse a ele que nós tínhamos assinado uma CPI que iria prejudicar ele e ele falou comigo meio chateado, num tom meio estranho. Eu me recuso a ouvir grito, então desliguei. Fecho aspas. A Veja, ela também falou sobre o tema em maiores detalhes. Disse Flávio à senadora, segundo ela, vocês querem, eu vou ter, parêntese de sempre que eu faço, eu vou ter, porque aqui a gente mostra a declaração como se deu, com o peso que ela tem, porque é informação, se inclui palavrão, é o palavrão de terceiro. Então, disse Flávio Bolsonaro à senadora juíza Selma, segundo ela, aspas, vocês querem me foder, vocês querem foder o governo, fecho aspas. E ela complementou, ele me ligou alterado, dizendo que a gente estava prejudicando. Eu falei, baixa a bola, me respeite. Ele não baixou a bola e eu desliguei o telefone. Fecho aspas. O senador Major Olímpio, também do PSL, falou sobre a sua conversa com o Flávio Bolsonaro. Aspas, o tom foi muito ruim. Para mim, o Flávio não existe mais. Fecho aspas. Por meio de sua assessora, o senador Flávio Bolsonaro afirmou, aspas, jamais gritaria ou trataria mal a senadora Selma. Prefiro não comentar. Entendo o momento difícil que ela está passando. Fecho aspas. Ao antagonista, a juíza Selma voltou a falar sobre o tema. Aspas. Ele gritou comigo, com a Soraya, que é a senadora Soraya Tronic, também do PSL, e com o Major, que é o Major Olímpio. Ele disse que não gritou comigo e que entende o momento difícil que eu estou passando. Ele quis dizer com isso que eu estou fazendo drama por causa do processo. É o processo em que a senadora teve seu mandato cassado pelo TRE de Mato Grosso por Caixa 2 e abuso econômico. Não sei o que ele acha. Como ele acha que eu posso me beneficiar com isso? Não tenho nada pessoal contra ele. Só acho que ele não podia pessoalizar, quer dizer, associar a CPI da Lava Toga com as investigações que o envolvem. O meu caso pode ser mais grave que o dele, inclusive, até porque eu não tenho metade da força política dele, mas eu não corro dele, quer dizer, do processo. Ficar enterrando as coisas, ficar tentando postergar, isso não é a minha cara. Não usaria jamais esse tipo de coisa para falar isso. Fecho aspas. A senadora disse ainda que foi o telefonema de Flávio que a fez decidir sair do partido. A tendência é que ela anuncie filiação ao Podemos na próxima semana. Quero complementar do que o Flávio Bolsonaro andou dizendo por aí para a militância bolsonarista. Ele disse, andou dizendo que a CPI seria muito ruim uma CPI como essa, que é isso, que no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional, precisa gerar emprego, recuperar a economia, e que é isso que o Flávio Bolsonaro, é isso que eu falo para todos os senadores que vêm pedir minha opinião e perguntar por que é que eu não assinei o requerimento, né, para a criação da CPI. Ele falou simplesmente que conversa no telefone com quem pede a minha opinião, palavras dele, e eu ironizei dizendo, tá, entendi, então o Flávio Bolsonaro só faz, digamos, uma articulação passiva, e é claro que esse tipo de declaração evasiva, que aparentemente esconde a crueza dos fatos, foi completada pelos relatos da senadora juíza Selma e do senador Major Olímpio, ambos do PSL. Quer dizer, a juíza Selma está dizendo que ele ligou mesmo, que ele cobrou mesmo a retirada da assinatura e ele não a desmentiu. Se você for reparar, Augusto Nunes, a declaração pela assessoria é só assim, jamais gritaria ou trataria mal. Quer dizer, ele simplesmente negou que estivesse gritando. Mas quem é que precisa gritar para falar uma palavra, um palavreado desse? Vocês querem... É isso que o Flávio Bolsonaro falou, segundo a juíza Selma. Vocês querem me fuder? Vocês querem fuder o governo. E essa primeira frase é muito emblemática, porque se é uma coisa com ele, que prejudica ele, Flávio Bolsonaro, por que a CPI da Lava Toga não vai investigar o Flávio Bolsonaro? A CPI da Lava Toga vai investigar o Dias Toffoli e o seu inquérito ilegal, entre outras decisões, inclusive tomadas dentro desse inquérito. Agora,
O Dias Toffoli foi quem suspendeu milhares de investigações baseadas em dados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central, a partir de um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, que na verdade se restringia ao caso específico dele. Então o Toffoli aproveitou o caso do Flávio Bolsonaro para suspender milhares de investigações, entre as quais algumas que poderiam atingi-lo, quer dizer, atingir o próprio Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, cujas esposas eram alvo de apurações na Receita Federal. Depois teve uma outra decisão do Alexandre de Moraes de suspender apurações da Receita que atingiam 133 contribuintes, inclusive esses cônjuges. Então, essa é a questão. Se o Flávio Bolsonaro acredita, de acordo aqui com o relato da juíza Selma, repito, que a CPI da Lava Toga pode prejudicá-lo, fica aqui aquela questão que eu levantei nesse programa. Quer dizer, se houver a CPI da Lava Toga, o quê? O risco é o Toffoli derrubar a suspensão da investigação do Flávio Bolsonaro, que era baseada em dado do COAF. Então, ficam todas essas questões e a nossa produção conseguiu aqui o contato com ela mesma, com a juíza Selma, a senadora Selma Arruda, do PSL, que nos atende gentilmente. Muito obrigado, senadora, pela sua participação em Os Pingos nos Is. Eu já apresentei aqui um resumo do caso e eu quero ouvir agora as suas palavras. Boa noite. Boa noite. É um prazer falar com vocês aí. Um abraço para o Augusto, que eu conheço pessoalmente já. E para os demais, para você também, para os demais aí. Um abraço para todo mundo. Senador Augusto, quer fazer a pergunta? Não, pode começar. Senadora, a senhora então, o Flávio Bolsonaro vinha dizendo que apenas tinha uma opinião contrária à CPI, baseada nessa alegação de que é hora de gerar emprego, recuperar a economia, mas de acordo com o seu relato, a preocupação dele parece outra. E afinal, ele gritou, não gritou? Ele usou essas palavras que a senhora relatou? Como é que a senhora conta aqui agora em áudio essa história? Então, eu estava em casa, foi no dia 21 de agosto, por volta de umas 10 horas da noite, mais ou menos. Eu vi que a ligação era dele, a ligação pelo WhatsApp, né? E atendi tranquilamente, não tinha motivo nenhum para achar que fosse alguma coisa desse sentido. E ele já começou a perguntar por que a gente queria prejudicar ele, vocês estão querendo né, enfim. E eu não gosto de ouvir grito. Pedi para ele abaixar a voz, ele não baixou e eu desliguei o telefone. O enfim, senadora, perdão, é aquele palavrão que a senhora usou no relato à revista Veja, né? Que começa com a F. letra F. Com F. Certo. Mas bem isso. Mas enfim... depois disso, ele ligou para a senadora Soraya, nos mesmos termos, né? Ligou para o senador Major Olímpio e nos mesmos termos também, né? Então, eu sinceramente, a gente ficou sem entender, porque o que nós havíamos assinado era a CPI que visa investigar um ato que, no nosso ponto, é ilegal, do ministro Toffoli, que mandou instaurar um inquérito para apurar aquelas notícias contra o STF, né? Ele sabe muito bem, é uma pessoa letrada, inteligente, e sabe que um ministro do STF não instaura inquérito, né? Aquilo nos pareceu um ato de abuso nítido de poder, e então nós havíamos assinado esta CPI. Então, eu fiquei sem entender, sinceramente, o que aconteceu. Depois disso, não falei mais com ele, mas eu achei que foi uma atitude, além de muito bruta, né? Muito, assim, mal educada, enfim, foi uma atitude completamente descabida, porque não tem nenhuma razão. Senadora, é Augusto Nunes, boa noite. Em primeiro lugar, meus parabéns por ter divulgado a conversa, que normalmente Exatamente. O que se faz quem tem uma conversa dessas ficar tentando amenizar a situação, não é uma conversa grave. A senhora fez muito bem de divulgar. Eu pergunto se a senhora já decidiu mudar de partido. Eu estou nas últimas horas aqui para tomar essa decisão. Eu acho que nesse final de semana eu chego a uma conclusão final sobre isso, sabe? Eu, na verdade, eu tenho muita identidade com os princípios do partido. Eu acho que a economia tem que ser liberal mesmo, eu acho que nós temos que diminuir o tamanho do Estado, enfim, toda
todas essas ações, eu concordo. Então, sair do PSL para mim é sair com o coração partido, na verdade. Mas eu não posso admitir esse tipo de ingerência, né? Eu acho que eu sou uma senadora da República, tão senadora quanto ele, né? O fato de ser filho do presidente não o faz maior ou menor do que qualquer um de nós. Então, é uma coisa que não dá para ficar, não dá. José Maria Trindade, de Brasília, tem a pergunta para a senhora, senadora. Diga, Zé. É isso, senadora. Eu acompanhei todo o processo, senadora, e vi agora que há um cuidado especial na tentativa, inclusive, de apresentar um requerimento com mais assinaturas do que as 27 necessárias, né, como uma garantia, talvez, a assinatura do senador Telmário Mota. A senhora acha, eu particularmente analiso essa CPI como instalada, mais cedo ou mais tarde, há uma vontade política para que ela aconteça. A senhora acha que ela vai mesmo ser instalada, senador? Ô Zé, boa tarde. Olha só, eu penso que não tem outra saída. Regimentalmente, o presidente não pode se recusar quando tem um número mínimo de assinaturas, né? Então, nós queremos uma gordura a mais aí, vamos dizer, porque alguém pode eventualmente retirar a assinatura, né? Mas nós precisamos que essa CPI seja instalada, assim como as outras que ficaram, estão num limbo ali, né? Não tem decisão nenhuma, porque é um direito da minoria. O regimento fala, lê a Constituição, que se tiver 27 assinaturas, o presidente instalará, não é poderá instalar, instalará é um verbo impositivo. Então ele não pode se recusar, né? Senadora Selma... Ele pode interpretar de que não houve fato determinante, suficiente para a CPI, alguma coisa desse tipo. Não estou defendendo, estou dizendo que ele pode alegar isso, porque o ministro o presidente Davi Alcolumbre, claramente está nesta articulação contra a CPI. Né? Pois mas aí cabe judicializar essa questão, né? E fazer valer o que diz a Constituição e, enfim, o que diz a lei. Senadora, eu queria tratar agora, já que a senhora esclareceu sobre a ligação do Flávio Bolsonaro, que foi feita realmente por ele, quer dizer, a iniciativa dele, a questão sobre o risco de o seu mandato ser cassado pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por Caixa 2 e abuso econômico. Tem várias questões importantes aí que são linkadas a esse último caso do qual a gente estava falando, porque também houve uma celeridade, uma rapidez impressionante da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para fazer o parecer pela sua cassação logo depois da sua reafirmação de que não retiraria a assinatura do requerimento da CPI da Lava Toga. Mas só para os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is entenderem, por que a senhora está sendo acusada? Eu estou sendo injustamente acusada, fui injustamente cassada, porque lá no meu estado eu fui uma juíza, o meu apelido lá era Moro de Saias, né? Eu fui uma juíza que tinha a mesma função que o Moro teve na Lava Jato. A vara que eu presidia, ela combatia a corrupção. Então, eu prendi figuras políticas muito importantes, muito proeminentes. Causei um dano danado em alguns partidos, como o MDB, por exemplo, né? E isso, obviamente, que causou uma retaliação. Por isso eu confio tanto e eu insisto em não fazer nenhum tipo de conluio, nem nenhum tipo de acordo com ninguém, porque se o meu processo for julgado tecnicamente, eu já estou absolutamente tranquila da minha absolvição. Eu só não posso deixar que esse processo seja julgado politicamente. A vantagem nisso tudo que eu vejo, né, de não cair nesse jogo, é que a composição atual do TSE é muito séria, né? Nós temos o ministro Ock Fernandes, temos a ministra Rosa Weber, temos o ministro Barroso, temos o ministro Fachin, que são pessoas que não têm esse viés, né, político, vamos dizer, são técnicos. Então, isso me conforta. Mas como é que foi o caso específico? Porque eu li, entre tantas coisas que eu li aqui sobre as suas declarações recentes, eu li a senhora falando que houve, não sei se foi uma despesa anterior ao início da campanha efetiva eleitoral. Qual foi o caso específico? Olha só, em abril do ano passado, eu contratei uma
empresa de publicidade para fazer pesquisa quantitativa, qualitativa e para analisar se a minha imagem no Estado era suficiente para eu me candidatar a um Senado, né? Se eu tinha essa musculatura, vamos dizer. E fiz uns gastos em abril e, salvo engano, maio. Ou seja, não tinha nem iniciado a campanha. Esses gastos, no processo, foram contabilizados como gastos de campanha. E como, obviamente, eu não declarei, porque não era declarável, né? A gente só tem a obrigação de declarar o que gasta na campanha. Eles disseram que eu fiz caixa 2. Quer dizer, eu sou a única senadora política, a única política do Brasil que teve obrigação de declarar gastos de pré-campanha. Olha só. Senadora, a senhora cuidou do caso, e acho que muito bem, do caso do ex-governador Silval Barbosa, certo? Isso, certo. Pois bem, nós todos conhecemos, o Brasil conhece um vídeo em que o ministro Gilmar Mendes interfere por iniciativa própria, ele liga para o Silval Barbosa, demonstrando a estranheza dele por terem cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dele. Diz que é isso? Está acontecendo, é um absurdo. O Silval Barbosa, ele mantém ainda boas relações com o ministro Gilmar Mendes? O ministro Gilmar Mendes é do Mato Grosso, né? Isso. Ele tem um relacionamento estreito com aquelas figuras. Acredito eu que tanto com as pessoas do bem quanto essas, né? Então, acredito que tenha ainda estreitas essas relações. E, senadora, só para completar aqui, só voltando ao assunto que eu levantei, a questão da Raquel Dodge ter sido muito veloz para emitir o parecer ao Supremo Tribunal Federal. Como é que a senhora viu essa questão? Eu fiquei chocada, fiquei muito brava. Porque, assim, mas depois eu me acalmei, sabe por quê? Porque se ela tivesse deixado para protocolar aquilo 5 ou 6 dias depois, a gente não ia notar que o parecer estava pronto. Entendeu? Foi uma escorregada muito grande que deram ali. Né? A fazer a coisa em 6 horas, ela passou a manhã presidindo o CNMP, ou seja, ela não usou a manhã para estudar o processo ou para analisar, ou para pelo menos ver se o parecer estava viável ou não. Então, ela mesma assinou o parecer, enquanto quem deveria ter assinado era o procurador Humberto, que é subprocurador eleitoral, né? Ela fez questão de carimbar o nome dela ali. Então, ficou muito óbvio, né? Acho que isso, de uma certa forma, embora eu tenha ficado decepcionada, desapontada no início, mas depois foi muito bom, porque acho que foi uma declaração explícita aí de que há uma grande armação por trás disso tudo. Sem contar que eu pertenço a um grupo que defende muito a Lava Jato. Nós estamos defendendo, inclusive, a lisura da nomeação dos procuradores do CNMP. A gente sabe que existe ali uma clara perseguição ao Deltan Dallagnol. Nós estamos interferindo nisso muita veemência. Este grupo Muda Senado. Quem do grupo Muda Senado que é o mais vulnerável? Eu tenho um processo, óbvio. Então é claro que eu sou um alvo muito mais fácil para qualquer retaliação. E a senhora chegou a ser ameaçada nesse sentido? Houve uma pressão do Davi Alcolumbre, do Dias Toffoli, diretamente com a senhora para que houvesse a retirada da assinatura? Ou apenas uma pressão que não falava diretamente nesse seu processo? Não falaram, essas pessoas não falaram diretamente do meu processo. Mas falaram com a senhora? Eu recebi várias pessoas, né, do partido, enfim, do meio político, me dizendo, olha, melhor para você é tirar a assinatura, porque aí você não corre o risco de perder o processo. E é uma coisa que eu não admito, eu prefiro perder. Vários recados a senhora recebeu. Uhum. E a senhora não pode dizer quem foi um dos portadores desse recado, por exemplo? Eu prefiro não dizer agora. José Maria Trindade, uma pergunta para a senadora? Senadora, eu estou observando que isso que a senhora está dizendo aí é um debate interno ali entre os senadores, eu acompanho o dia a dia do Congresso Nacional e vejo uma tentativa de mudança de rumo e até de maioria no Senado Federal. O Grupo Muda Senado cresceu, né? Começou ali com os novos e agora cresceu e está maior e pode, inclusive, levar o Podemos a ser o maior partido do Senado Federal e mudar os eixos ali das decisões. Por exemplo,
essa história de impeachment contra ministro do Supremo, instalação da CPI. Isso pode acontecer? Quer dizer, o grupo pode ser majoritário no Senado Federal? Isso pode acontecer e vou lhe dizer mais. Eu penso que nós temos, nas próximas eleições da presidência da Casa, que colocar um desses membros, porque nós vamos ter a certeza e a plena consciência que o regimento vai ser respeitado, que a lei vai ser respeitada. Senadora, a senhora citou o caso da Soraya Tronic, senadora também pelo PSL, de que o Flávio Bolsonaro teria pressionado a senadora Soraya Tronic também. A senhora, mesmo tendo aí o risco de ter o mandato cassado, botou a boca no trombone, falou que não é de ficar enterrando as coisas, de ficar tentando postergar, isso não é a sua cara, que não usaria jamais esse tipo de coisa para falar isso. E, no entanto, a Soraya Tronic ainda não colocou a boca no trombone. A que se deve esse silêncio? Olha, talvez ela não tenha se sentido tão incomodada como eu me senti, né? Eu volto a dizer, o que me incomoda mais nisso tudo é essa sombra de eu estar sendo processada e ter que ficar refém de alguma coisa, né? Então, eu não consigo segurar essas coisas, eu acho que é muita injustiça. O Major Olímpio já confirmou, né? Eu acredito que a própria Soraya já foi procurada em algum lugar, ela deve ter dito já. Não sei se vocês já procuraram, mas é uma coisa que realmente aconteceu, não tem motivo para negar. E senadora... Só para completar, Augusto, só para deixar claro o que o Major Olímpio disse, né? Repetindo aqui o que estava na pauta no começo. O tom foi muito ruim. Para mim, o Flávio não existe mais. Essa foi a declaração do senador Major Olímpio, que confirmou o telefonema em que houve a conversa com o Flávio Bolsonaro e a pressão dele para retirada da assinatura. Diga, Augusto. São 4 senadores do PSL, não é, senadora? Exatamente. Flávio Bolsonaro, Selma Arruda, Bolsonaro falou com os Soraya Tronic e Major Olímpio. Com os três senadores. As duas senadoras e o senador. Exatamente. Algo mais, Zé Maria? Sim, só para dizer à senadora aí que esse é o caminho mesmo e o PSL com esse posicionamento, inclusive não houve esse debate na executiva do partido e nem dentro do partido. O senador Flávio Bolsonaro, se quiser liderar, terá que ser diferente, né, senadora? Acabou aquela relação de baixo para cima no Congresso, né? Aliás, de cima para baixo. Eu acho que a gente precisa acreditar mesmo na possibilidade de fazer política diferente, sabe? Sem tomar lá da cá, sem essas amarras, sem essas coisas, né? Então, eu não consigo deixar de acreditar nisso. Tenho 56 anos e ainda não perdi um pouco essa ingenuidade. E acho que a gente tem que continuar lutando por isso. Você vê que esse grupo que nós estamos formando tem 21 senadores já. Agorinha nós temos 27. Então pense que mudança. Imagina o quadro do Senado na outra legislatura e nessa. Que mudança, né? As coisas estão começando a melhorar. Senadora, só para concluir, desculpe voltar a esse assunto, eu falei do Davi Alcolumbre, do Dias Toffoli, não sei se a senhora citou exatamente, mas eu vi declarações da senhora de que o Davi Alcolumbre teria convidou, na verdade, a senhora para jantar com ele, a senhora não foi. E que houve também um jantar em agosto, na casa de um filiado do PSL, em que o Dias Toffoli teria dado um recado, teria falado da necessidade, falou, né, de acordo com o seu relato, da necessidade de manter a integridade das instituições, de uma instituição não brigar com a outra, que a gente sempre critica aqui esse tipo de alegação, parece justamente uma tentativa de blindagem, de pretexto. Então, esses dois fatos a senhora confirma, o convite para jantar por parte da Davi Alcolumbre e esse recado do Dias Toffoli. Confirmo, sim, e inclusive concordo com você nesse sentido. Uma CPI ou um impeachment não se trata de atacar uma instituição, se trata de investigar ou de processar um membro da instituição que não está fazendo jus àquela instituição que ele está, né? Então, não se trata disso. É como você dizer que eu estou sendo processada, isso é um ataque ao Senado. Não é, né? A gente precisa separar isso. Esse discurso não tem o menor cabimento. Exatamente. O Dias Toffoli, como a gente tem dito aqui, ele não é o poder, não é o Supremo Tribunal Federal, não é muito menos o Poder Judiciário brasileiro e menos ainda as instituições. Ele é apenas um ministro do STF que está sujeito à fiscalização por parte do Senado Federal. E nem o Alcolumbre é o Senado. Exatamente. Exatamente. Todos somos servidores públicos e temos dever de publicizar tudo que a gente faz, né?
Senadora Selma Arruda, a juíza Selma, Moro de Saias, como ela mesmo diz, é o apelido que tem lá no Mato Grosso. Muito obrigado pela sua participação nos Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Muito obrigada, um prazer falar com vocês, sempre à disposição. Um abraço. Um abraço.